Você realmente quer saber como é que os suplementos podem te ajudar a melhorar seu desempenho? Você quer saber se todo atleta precisa usar suplementos? Será que todo atleta precisa usar suplementos, gente? E será que é necessário utilizar os suplementos apenas nas provas ou nos dias de treino também chega a ser necessária a utilização? Então, nos últimos anos, né, eu pude acompanhar realmente muitos atletas de mountain bike e até mesmo aqueles que já estavam nos lugares mais altos do pódio. Não sabiam como usar suplementos. Eles não tinham estratégia nutricional adequada. Então, eu posso dizer que talvez, assim como eles, você também ainda não tem uma estratégia nutricional. Pode ser que você tenha muita vivência no esporte, né? Pode ser que você realmente tenha muita experiência no esporte. Pode ser que você tenha um bom nível de treinamento já, mas talvez você seja como eles, que ainda não sabe o que fazer com a alimentação e que ainda não sabe o que fazer com os suplementos também, né? Não entende como eles podem te ajudar, quais suplementos realmente podem te ajudar. Talvez você seja um iniciante, né? Talvez você ache que por ser iniciante, que você não precisa se preocupar com a suplementação, que você não precisa se preocupar em ter um nutricionista, por exemplo, em ter uma estratégia nutricional, né? Mas eu te digo uma coisa, você precisa sim, porque a modalidade esportiva torna isso necessário, né? O exercício de longa duração, que é o mountain bike, ele torna sim ele acaba sim criando essa necessidade. Seja o atleta iniciante, seja um atleta mais experiente, tá? Existe sim essa necessidade de ter um cuidado realmente com a tua estratégia alimentar. E eu não sei se vocês já me viram contar a minha história com o mountain bike, né? Na última live que eu fiz, eu contei um pouquinho dessa história. Talvez nem todos estavam presentes no dia da live, mas eu vou contar aqui rapidinho, tá bom, gente? Posso contar? Minha história com o mountain bike, quando é que começou, como foi que começou? Então, vamos lá. Há uns 3 anos, na verdade, meu marido, ele entrou no esporte pensando realmente em melhorar a qualidade de vida. Ele estava acima do peso, bem acima do peso, na época pesava mais de 110 quilos, então, como muita gente entra no ciclismo, né, ele entrou pensando em emagrecer mesmo, em perder peso, em melhorar a qualidade de vida, né, e realmente, lá se foram mais de 28 quilos, né, ele perdeu bastante peso e, claro, com a perda de peso veio mais saúde, mais qualidade de vida, veio mais disposição também, mas veio também uma vontade maior de se superar cada vez mais. E foi aí que ele decidiu participar da primeira competição. Essa primeira competição, na verdade, foi em 2016. E a gente foi sem realmente saber exatamente o que fazer, né? A gente tinha muita dúvida, na verdade, para aquela primeira prova, para aquele primeiro dia. Eu lembro bem daquele dia. E a gente ficava se perguntando, leva uma mochila com água, mas será que não vai ser mais peso? A gente sabe que para um ciclista, às vezes, carregar mais peso pode atrapalhar um pouco ele na prova, no percurso, né? Pode tornar aquela prova um pouco mais dura. E aí a gente pensava, leva uma mochila com água, vai ter que se pesar muito, então leva só uma garrafinha. E se a água acabar e ficar com sede no percurso? A gente não sabia o que fazer. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu falo sempre, não tenho vergonha de dizer. A gente não sabia o que fazer, principalmente porque eu não estava preparada enquanto nutricionista. Eu não estava preparada para ajudar ele, de verdade. Naquele momento, né, em relação à estratégia alimentar e nutricional, realmente não estava. Mas, enfim, ele fez a prova sem nenhuma estratégia. A gente foi na cara e na coragem e a gente não usou nada, nenhuma suplementação, nenhuma estratégia de hidratação, absolutamente nada. E, na verdade, naquele dia mesmo eu entendi. Eu entendi que eu precisava me dedicar, que eu precisava me preparar para ajudá-lo enquanto nutricionista, né? Então, aí começou uma verdadeira maratona de estudos,
né? Eu estudei muito, foram muitas horas realmente de aulas, muitas horas de mentoria, foram inúmeros artigos científicos, né, estudados, e aí tudo que eu ia aprendendo, eu ia aplicando nele. E aí a coisa foi ficando séria, foi ficando mais séria, e eu estava sempre me atualizando, tentando aplicar tudo que eu aprendia para que ele tivesse um desempenho melhor. As coisas foram ficando mais sérias e muita gente começou também a me procurar, né? Alguns atletas começaram a me procurar, queriam entender melhor o que é que se fazia, o que é que meu marido levava naquela garrafinha, o que é isso nessa garrafinha? E aí ficavam aquelas brincadeiras, né? Mas a coisa foi realmente ficando séria e muita gente começou a me procurar. E desde então eu fui gerando conteúdo também nas minhas redes sociais, talvez muitos de vocês me acompanhem por lá também. Então, vê que eu sempre posto conteúdos, né, voltado para atletas de mountain bike. Enfim, fui gerando realmente bastante conteúdo nas minhas redes sociais e aí muita gente acaba entrando em contato mesmo, né, acaba conversando com a gente, enfim. E como é que mais ou menos eu participava também desses eventos aí de mountain bike? Talvez você já tenha até me visto em algum deles. Em cada prova que meu marido ia, eu fazia questão de estar lá perto dele, inclusive no meio do percurso. Se você for aqui da Bahia ou até de Sergipe, que eu já fui para alguns eventos lá em Sergipe também, é bem provável que você já tenha me visto no meio de alguma prova, no meio de algum percurso, né? Eu estava sempre lá, no meio do percurso, com uma garrafinha de água ou com mais uma garrafinha de malta para entregar para ele, para gritar o nome dele ali na hora que ele passava, né? Para dizer quantos quilômetros faltavam até o final do percurso, para dizer em que colocação ele estava naquele momento da prova. Enfim, eu estava sempre ali. E era uma aventura, viu? Chegar em algumas partes, né? Era uma verdadeira aventura, porque nem todo lugar dava para chegar de carro. E às vezes eu andava aí uns bons quilômetros para chegar até um local que fosse estratégico para ele, né? E aí não dava para chegar de carro, era caminhando mesmo. E no final das contas, chegávamos eu e ele, queimados do sol, sujo de poeira, sujo de lama, mas eu adorava realmente fazer tudo isso, e adoro fazer até hoje tudo isso. E já vi muita gente dizer que eu sou maluca, que é maluquice minha, mas eu realmente adoro fazer isso e sempre que eu tenho oportunidade de fazer, por alguns atletas que eu acompanho, eu também faço, né? Eu tento levar umas garrafinhas extras de água, eu levo um carbogel ali no bolso para dar para alguém que de repente deixou a malta cair, né? A garrafa de malta cair no percurso, enfim, eu estou sempre realmente vivenciando esses momentos, porque eu curto bastante. Eu gosto de ouvir os comentários do percurso, porque cada prova tem uma história para contar. Todo atleta tem uma história para contar de cada prova. Né? Foi a corrente que caiu, ele conseguiu parar e consertar. Foi o pneu que furou, ele deu um jeitinho ali e conseguiu terminar a prova. Enfim, todo mundo tem uma história para contar e eu curto muito vivenciar essas histórias. Às vezes eu tô no meio da trilha aguardando o meu marido passar e passa um outro atleta e aí às vezes ele pergunta quantos quilômetros faltam? Então a gente acaba realmente ajudando um pouquinho, até pessoas que a gente não conhece, se aproximando muito deles também, né? Enfim, eu gosto muito desse clima, eu gosto muito de vivenciar isso tudo, tá? E aí, realmente, conhecendo muita gente nesses eventos, né? Tanto conversando com eles, quanto observando o que eu acabava que observava. Não tem jeito. Ficava lá de olho no que estava acontecendo ao redor, né? Ficava de olho lá no atleta que estava colocando alguma cápsula, ingerindo alguma cápsula, foi aquele ali que está usando alguma suplementação antes da prova, antes da largada. Acabava realmente observando, não tem jeito, né? Olho de nutricionista. Tenta captar tudo. E a gente acabava, enfim, conhecendo muita gente. Acabava conversando com muita gente também, com muitos atletas. Inclusive atletas muito experientes, atletas que já foram campeões do ranking na sua categoria por anos seguidos, atletas que têm destaque em competições nacionais, inclusive. E eu percebia
que todos eles não tinham uma estratégia nutricional adequada. Eu via muitos deles usando suplementos que nem têm eficácia nenhuma para melhorar desempenho para o mountain bike. Eu via que muitos deles nem sabiam ao certo o que consumir antes da prova, né, antes da largada. Eu via que muitos deles também não sabiam o que usar ou como usar um carboidrato ou um suplemento de carboidrato durante a prova. Enfim, eu vi que realmente eles tinham treinadores muito bons, já eram acompanhados muitas vezes por excelentes treinadores. Muitos tinham bike top, né? Mas faltava estratégia nutricional adequada. E aí, quando eu comecei a acompanhar mais de perto muitos desses atletas, eu vi isso se repetir. Do mesmo modo, muitos deles não tinham também estratégia nutricional nenhuma, tá? E eu ficava desesperada com isso. Eu me desesperava, meu Deus, como é que pode? Eles já têm um destaque, na verdade, no esporte, já se destacam até com títulos nacionais, alguns deles, né? Com títulos estaduais, mas eles não sabem como usar suplementos. Eles realmente não têm nenhuma estratégia nutricional, não seguem nenhum planejamento nutricional. E aí, desde então, que eu comecei realmente a gerar conteúdo, isso me impulsionava cada vez mais a gerar mais conteúdo de qualidade para esse público. E desde então, ciclistas realmente começaram a me abordar, ciclistas de várias cidades, de vários estados, né? Eu sempre pergunto de onde você é, e aí eu explico que, infelizmente, consulta nutricional online, consulta à distância, não é permitido pelo conselho, né? Isso é ilegal, tá? E eu realmente queria muito poder ajudar todo mundo. E foi então que, depois do e-book, foi a ideia que eu tive de ajudar, lançando o e-book realmente, e aí vieram uma enxurrada de mais perguntas, de mais contatos, né? Mais e mais dúvidas aparecendo realmente, e aí veio a oportunidade dessa aula também, para que eu possa esclarecer para vocês, de fato, como é que os suplementos, onde os suplementos podem aumentar o seu desempenho. De que forma exatamente os suplementos podem melhorar o seu desempenho. Quem realmente precisa, né? O que vocês precisam entender, antes de tudo, gente, é que qualquer exercício físico promove um estresse fisiológico. Ele vai tirar o seu organismo do equilíbrio fisiológico que o organismo está sempre tentando se manter. E aí esse estresse fisiológico vai aumentar a demanda de nutrientes, tá? No caso de atividade de longa duração, como o mountain bike, né? Como essa modalidade esportiva, exatamente o mountain bike, falando, a demanda maior, realmente, o nutriente que está mais demandado é o carboidrato. Então, muitas vezes, um suplemento ele pode ser utilizado para nos ajudar a atender essa demanda. No caso do carboidrato, por exemplo, você pode usar um malto, né? Você pode usar uma destrose, pode usar qualquer suplemento de carboidrato para ajudar a atingir essa demanda que está aumentada. Tanto a demanda diária, que está aumentada, quanto a demanda durante o exercício também, que é alta. Então, você está precisando aí durante o exercício, às vezes, em uma taxa de carboidrato entre 30 e 90 gramas por hora de exercício físico. Então, tanto você pode lançar a mão de alimentos, como pode lançar a mão de suplementos também. Se for mais prático para você usar suplemento, por que não usar o suplemento para atingir essa recomendação? E pensando no dia inteiro também, existe essa possibilidade, né, da gente montar, da gente utilizar suplementos para compor a sua alimentação diária também. Não apenas utilizá-los no momento do exercício, mas também para compor a sua alimentação, para que você realmente atinja a recomendação total diária de carboidrato. Tá? É claro que a quantidade será individualizada sempre, mas seja um atleta amador, seja um atleta profissional, pensando em atividade de longa duração, todos eles demandam uma quantidade de carboidrato maior. E aí, durante o exercício, você pode ser amador, você pode ser profissional, você também precisa de carboidrato durante esse exercício.
tá? E aí pode ser que o suplemento de carboidrato seja mais viável para você do que o alimento. Ou pode ser que você prefira usar o alimento e tá tudo certo. Pode ser que seja um alimento, pode ser que seja um suplemento, tá? E de fato, poucos são suplementos, tá? Que têm um alto nível de evidência para melhorar o desempenho no mountain bike. Se você leu o e-book, se você baixou o e-book, aqueles suplementos que estão lá são realmente suplementos que têm um alto nível de evidência. Eu não apostaria em nenhum outro, porque nenhum outro tem evidência. Pelo menos até o que a gente tem de estudo no momento. Então, não tem por que ficar inventando, utilizar algum outro suplemento que tenha surgido por aí, tá? Porque o que a gente tem de estudo de evidência são aqueles 5 suplementos que vocês viram lá no meu e-book, tá? Mas aí é o seguinte, antes de você pensar em investir, por exemplo, na betalanina, que é um dos suplementos que eu coloquei lá no e-book, você precisa arrumar a base da sua alimentação. Não adianta você querer corrigir, por exemplo, as câimbras que você sente, começando pela betalanina. Se você não arrumar antes a base da tua alimentação, por exemplo, em relação à quantidade de carboidrato, de nada adianta você dar esse passo mais à frente, se a base não estiver bem montada. E pensando em custo-benefício aí que não vale a pena mesmo, porque meio quilo de malto deve custar aí entre 20 e 25 reais. Né? Um pote de betalanina, gente, é no mínimo aí 150 ou 180 reais. Então, nem pensando em custo-benefício não valeria a pena, né? Começar por um suplemento mais caro. Na verdade, quando o passo que precisa ser dado é arrumar a alimentação antes de pensar na cereja do bolo. Né? A betalanina ou outro suplemento entraria como a cereja do bolo, tá? Do mesmo modo, cafeína, coloquei lá sobre a cafeína para vocês e muita gente, inclusive, me falou que já estava usando cafeína e que já estava gostando do resultado. É a mesma coisa. Por exemplo, a cafeína ela vai aumentar a captação de glicose pelo teu músculo, a captação de carboidrato pelo teu músculo. E aí, se você fizer a ingestão aí da cafeína antes do treino, antes da prova, e o que é que vai acontecer? O teu músculo vai ficar buscando mais carboidrato. E aí, se você não estiver usando a quantidade de carboidrato adequada, o que é que vai acontecer? O músculo não vai achar mais carboidrato e você vai quebrar do mesmo jeito. Vai dar boca branca, né? Como o pessoal fala, vai quebrar. Você vai quebrar no meio da prova do mesmo jeito. Então, não adianta pensar nesse passo mais à frente, já pensar na cafeína se você não montar a sua base, tá? Você vai continuar quebrando do mesmo jeito. Tem muito mais coisa para ser ajustada antes de vocês pensarem em começar a usar suplementos, tá? Então, isso é o que vocês realmente precisam aprender antes de qualquer coisa. Primeiro montar essa base da tua alimentação, para só depois partir de fato para a suplementação, tá? Depois que tudo estiver ajustado, aí a gente começa a pensar, carboidrato tá bom, né? Ingestão de água tá boa, estamos usando eletrólitos para repor a perda e ainda continua tendo muita cãibra. E a gente vai tentando lançar a mão de outras estratégias, tá? Não é começar pelo suplemento sem arrumar a base antes. Entendido, pessoal? E aí, mais uma pergunta, né? E esses suplementos seriam utilizados apenas nos dias de prova? Apenas nas provas? Ou nos dias de treino também? E aí, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, vou aguardar as respostas aqui, tá? Seguinte, você vai ter uma prova domingo. Sábado você vai sair para comprar uma sapatilha nova para usar no domingo? Conta pra mim se você faria isso. Você vai mexer na altura do seu selim no dia da prova? Eu tenho quase certeza que você não faria isso. Eu tenho absoluta certeza que você não faria isso. Você jamais usaria uma sapatilha nova no dia da prova. Porque a sapatilha pode te incomodar, pode apertar teu pé,
pode fazer calo. Isso vai te incomodar durante a prova. Vai ter queda no teu desempenho por conta disso. Então, se você não usaria uma sapatilha no dia da prova, uma sapatilha nova, se você não mexeria na altura do selim no dia da prova, também não é o dia para você estrear o uso de um suplemento. O suplemento precisa ser testado nos dias de treino, para que no dia da prova dê tudo certo. Então, precisa sim, quando é o caso de se fazer uso de suplementação, precisa sim utilizar a suplementação já nos dias de treino. Tá? É claro que às vezes, suplementos de carboidrato, por exemplo, a gente acaba às vezes fazendo um ajuste, né, para duração, para intensidade, a gente faz um ajuste. Mas você vai testar isso durante os treinos, para que no dia da prova dê tudo certo, né? Para que você não tenha nenhum imprevisto chato como desconforto gastrointestinal. Ok, gente? Então, agora imagina só, disso tudo que eu expliquei para vocês aí, né? Esses detalhes todos sobre alimentação, a base da alimentação, esses detalhes aí quanto ao uso de suplementos, imagina só que isso tudo é só a ponta do iceberg. E que eu tenho muito mais para te mostrar, que eu tenho muito mais para te ensinar, tá? Como eu falei para vocês aqui, atletas do país todo realmente me procuraram nas últimas semanas, né? Gente, eu sou da Bahia, não sei se vocês sabem, mas eu sou aqui do interior da Bahia, mas foram pessoas de todos os estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Sergipe, gente realmente do país todo me procurou. E como eu fui realmente explicando para todos eles, atendimento online não é permitido. Eu realmente não posso prescrever dieta à distância, né? E aí eu comecei a amadurecer a ideia, né? Com tanta procura, eu comecei de fato a pensar, por que não? Por que não ensinar os atletas como montar a própria refeição pré-treino, por exemplo? Como montar a refeição pós-treino para ele se recuperar bem? Como ensiná-lo a escolher o suplemento? Né? Como descobrir a quantidade ideal de cada suplemento para ele? Como descobrir a quantidade de água que é ideal para ele consumir durante uma prova, durante um treino, por exemplo? E aí me veio a ideia, eu falei para algumas pessoas que eu estava amadurecendo essa ideia, né? E a ideia de montar um programa online, tá? E aí, antes de eu explicar para vocês como é esse programa, como esse programa funciona, eu tenho que dizer para vocês algumas coisas que a maioria de vocês fazem e que não funciona. Não funciona, por exemplo, seguir o que está no rótulo dos suplementos. Não funciona ser orientado pelo treinador sobre como usar suplementação e como manter a sua alimentação. Tá? Não funciona seguir o que a nutricionista do colega prescreveu. Não funciona seguir o que um atleta mais experiente faz. Até porque, às vezes, esse atleta mais experiente também não sabe como fazer. Né? Falo isso porque já vi isso de perto acontecer. E sabe por que isso tudo não funciona de verdade? Porque todo suplemento, gente, precisa ser individualizado. Porque cada refeição, na verdade, precisa ser individualizada. A quantidade de carboidrato que você precisa não é a mesma quantidade de carboidrato que o teu colega precisa. E eu vou te ensinar o que é ideal para você. Eu posso te ensinar realmente o que é ideal para você. E eu jamais conseguiria ensinar tudo aqui, né, em 1 hora ou 2 horas de aula, né, nem mesmo durante uma consulta, tá? E é por isso que eu tenho uma oferta agora, né, para vocês, para você que quer ir mais além, para você que quer melhorar seu desempenho. E essa oferta é o programa que eu montei, que se chama Vem para o Pódio, tá? Esse programa, gente, é composto por videoaulas online, serão videoaulas gravadas, videoaulas ao vivo também, para tirar dúvidas, e sessões de coach também para desenvolver uma mentalidade campeã. Eu não sei se vocês sabem, eu também sou coach, tá? Então, eu também aplico coach com os atletas que eu acompanho. E aí, o que é que você vai realmente aprender nesse programa? O que é que você pode aprender desse programa? Então, no módulo 1, você vai aprender o papel da nutrição para o desempenho esportivo,
como tem que ser sua alimentação pré-treino, como tem que ser sua alimentação pós-treino e acabar de vez com aquela dúvida sobre o que comer antes de uma prova, tá? Que é uma das grandes dúvidas que o pessoal me pergunta. No módulo 2, a gente vai ver como tem que ser a base da sua alimentação diária para que você consiga evoluir nos treinos, como usar os carboidratos durante treinos e provas do jeito certo, para que você consiga manter o seu desempenho do início até a linha de chegada, desde a largada até a linha de chegada. No módulo 3, a gente vai ver como as proteínas são importantes para a recuperação muscular ideal, para que você fique 100% recuperado. No módulo 4, como utilizar suplementos para melhorar seu desempenho e como ter explosão para os sprints finais da prova. No módulo 5, seria entender a quantidade correta de água que você precisa consumir durante a prova, estratégias de hidratação para evitar que você realmente tenha uma queda de desempenho e que você quebre nos últimos quilômetros de prova. No módulo 6, como se preparar para dias seguidos de prova e estratégias avançadas em nutrição para o rendimento esportivo, tá? Então, com esse programa em até 6 semanas, você vai conseguir melhorar seu desempenho. Nunca mais vai quebrar no meio de um percurso, né? Por causa de fadiga, por causa de cãibras, né? E ficar sendo ultrapassado ali pelos seus adversários, perder posição até o final da prova. Agora só, imagina só, que você pode aprender isso tudo comigo, né? Nunca mais você vai precisar pagar consulta com um nutricionista para melhorar seu desempenho. E você só vai pagar por isso 10 parcelas de R$ 52,19 ou apenas R$ 457 à vista. Isso, de verdade, é muito menos do que você gastaria para ter um ano de acompanhamento comigo, tá? Eu poderia cobrar muito mais do que R$ 1.000, na verdade, para fazer um acompanhamento durante um ano de um atleta. E se for colocar na ponta do lápis, dá mais do que R$ 1.000 para fazer um acompanhamento comigo durante um ano. E se você for de longe, for de outra cidade, ainda entra na conta, né, os gastos que você teria para se deslocar para fazer um acompanhamento comigo. Então, ficaria realmente um valor muito superior ao valor que você vai pagar nesse programa, tá? E ainda vai ter bônus, tá? Quais são os bônus que eu estou preparando para vocês? Já preparei para vocês, na verdade. Uma aula com um treinador renomado, um treinador de mountain bike renomado. Uma aula com um profissional de educação física que trabalha com atletas de mountain bike também, tá? Uma comunidade secreta no Facebook, para a gente estar ali sempre trocando experiência. De vez em quando eu dou uma aparecida lá também, ao vivo, conversar com vocês e a gente trocar ideias mesmo com outros atletas que estão lá com o mesmo objetivo que o seu, na verdade, né? E uma aula sobre como conseguir patrocínios, certo? Então, pessoal, e agora, depois de ver essa oferta, você tem 3 opções, tá? Opção 1 seria você ignorar e continuar sem estratégia nutricional, quebrando no meio de uma prova, sem conseguir manter seu desempenho até o final, sendo ultrapassado por adversários, perdendo posições até o final da prova. A opção 2 seria você tentar montar sua estratégia sozinho, usando suplementos do jeito errado, sem saber o que comer antes da prova, sem saber o que comer depois da prova, ou então sendo acompanhado por profissionais que não conhecem bem o esporte, né? O que só vai te fazer perder mais dinheiro e mais tempo também. Ou então, a sua terceira opção é comprar o meu programa. É conhecer o caminho mais rápido para melhorar seu desempenho no mountain bike. Ganhar todos os bônus. E ainda deixar o risco 100% nas minhas costas, tá? Por que eu tô falando isso? Porque se em até 15 dias depois que você comprar o produto, o programa, e você achar que ele não é interessante para você,
é só você me mandar um e-mail e eu devolvo todo o seu dinheiro, tá? Basta que você me envie um e-mail. Estou falando isso sem nenhuma outra condição, sem letras miúdas, tá? Sem burocracia mesmo. Me envie um e-mail se você não gostar, se você achar que aquilo não pode melhorar seu desempenho. Eu devolvo o seu dinheiro, certo? E para isso tudo, você só precisa fazer uma coisa, gente. Se inscrever, certo? Se inscrever nesse programa e a gente vai realmente melhorar o seu desempenho em até 6 semanas, tá? Então, imagina só, nem os atletas que eu acompanho vão conseguir aprender tudo que você vai poder aprender. Porque quando o atleta vai no meu consultório, ele vai em busca da dieta, ele sai de lá com a dieta, mas ele está sempre voltando. Ele está sempre voltando para uma nova consulta. Ele não chega a aprender tudo, ele está só seguindo alguma coisa que eu prescrevi. E você vai ter a oportunidade de aprender isso e de realmente dali para frente não precisar mais desse acompanhamento. É um investimento realmente que depois você não vai precisar ficar voltando no consultório do nutricionista a cada 30, a cada 60 dias. Ok? Então, se você tem alguma dúvida sobre o programa, deixa aqui a tua dúvida. Eu faço questão de responder, tá? Vou dar uma olhadinha aqui nas mensagens. E quero agradecer de verdade todos vocês que entraram aqui hoje nessa aula. E eu espero você lá na aula, no módulo 1 do meu programa, do programa Vem para o Pódio, tá? Clica no botão que está aqui embaixo dessa página e se inscreve agora, tá? Um beijo grande para vocês. Muito obrigada de verdade pela confiança. Mais uma vez, vocês têm realmente participado muito com feedbacks muito positivos, né? Muito feedback bacana, na verdade, vocês têm me dado sobre todo o meu conteúdo. Eu espero realmente estar ajudando e espero ver você lá na aula 1, na primeira aula do módulo do programa Vem para o Pódio, tá bom? E eu vejo vocês lá. Quem se inscrever vai conversar comigo com mais frequência, vai poder tirar as dúvidas comigo com mais frequência, né? E a gente vai realmente melhorar seu desempenho em até 6 semanas, tá? Até mais. Um grande abraço para vocês, tá bom? Tchau, tchau.